Mano, deixa eu te contar uma coisa que aconteceu no Brasil. Em 2018, teve uma greve de caminhoneiros que simplesmente travou o país inteiro. Eu fiquei aqui na fila 6 horas e 40 minutos e agora o posto passou a informação que não tem mais combustível, que tinha gasolina aditivada. Os motoqueiros ali estão furando a fila, as pessoas assim, do nada começou a faltar combustível, posto sem gasolina, mercado começando a ficar vazio. Teve gente que não conseguia nem ir trabalhar. Hospital preocupado com falta de insumo. E o mais doido, foi coisa de poucos dias. Agora pensa comigo, não era o fim do mundo, não era guerra, não era nada extremo. E mesmo assim, já deu um caos absurdo. O IPCA, que é o principal indicador que capta isso aí, ele subiu muito mais do que a média dos meses anteriores. E se a gente permanecesse por mais tempo nessa crise de desabastecimento, a projeção já era dobrar a teto da meta e ter um... Agora, imagina uma crise de verdade, mas pesada, muito longa. Você acha que você ia se virar bem? Porque naquela época teve gente que entrou em desespero e teve gente que simplesmente já estava de boa, já estava preparado. E sabia o que ia fazer, sabia como se virar. E a diferença entre essas pessoas não era só o dinheiro, era habilidade também. E hoje em dia a gente não aprende isso. A gente aprende coisa que funciona quando tá com o celular na mão ou quando tá tudo bem. Mas quando dá problema, é aí que aparece quem tá preparado e quem não tá. Então já deixa aqui o seu like e se inscreve aí no canal, porque esse tipo de conteúdo aqui pode literalmente te ajudar lá na frente, de verdade, falando de coração aqui pra você. Agora presta atenção nisso, porque essas 7 habilidades que eu vou falar pra você pode te salvar de uma crise. Vamos começar pela primeira. E essa aqui, mano, é simples, mas quase ninguém leva a sério ela. Que é saber se virar com o básico. E quando eu falo básico, é básico mesmo. É comida, água, o mínimo para você viver. Porque hoje em dia, vamos ser sinceros aqui, se acabar a luz agora, ou se o mercado fechar por alguns dias, muita gente já começa a se perder. E não é nem culpa da pessoa, é porque a gente se acostumou a depender de tudo pronto. Você abre o celular, pede comida, vai no mercado, compra tudo embalado. Você não precisa saber fazer nada. Só que o problema é quando isso para de funcionar. Aí começa o desespero. Naquela greve de 2018 que eu falei, teve gente que entrou em pânico porque não tinha gasolina. Mas teve gente que entrou em pânico por algo ainda mais simples. Não tinha o que comer. E aí você percebe um negócio meio pesado. Tem gente que nunca parou para pensar nisso. Tipo, se eu tiver que me virar sozinho, eu consigo mesmo? Eu não tô falando de coisa extrema não, viu? Não é virar sobrevivente de filme, tipo The Walking Dead. É coisa básica, tipo saber cozinhar de verdade, não depender só de comida pronta, saber guardar alimento, ter o mínimo organizado. Até coisa simples, tipo ter água guardada, e já muda bastante o jogo. Porque quando dá problema, quem não tem nada entra em desespero muito rápido. E quem tem o mínimo já consegue pensar melhor. Isso aqui é o mais importante. Crise não quebra só quem não tem dinheiro, quebra quem não sabe se virar. Você pode ter dinheiro, mas se não tiver nada disponível, não adianta nada. Agora, quem sabe se virar com o básico, mesmo com pouco, consegue aguentar. E é por isso que essa habilidade aqui já te coloca na frente de muita gente. Porque enquanto um tá desesperado, morrendo lá no chão, o outro tá resolvendo o problema. E a próxima habilidade é o que separa quem entra em pânico e de quem continua no controle da situação. Agora a segunda habilidade, essa aqui é pouco pesada, viu? Que é chamada controle emocional. Tá, pode parecer meio genérico falando assim, mas na prática isso aqui muda tudo. Porque numa crise o problema não é só o que está acontecendo, é como as pessoas reagem a ela. E a maioria entra em desespero. Naquela greve de 2018, teve gente que saiu correndo pro posto de gasolina, fila gigante, gente brigando, gente abastecendo sem nem precisar de gasolina. E isso piora tudo, porque quando todo mundo começa a agir no impulso, o caos aumenta ainda mais. Agora pensa comigo aqui. Se você tá no meio disso tudo, e você é o único que tá calmo,
você já tá na frente. Porque enquanto um tá desesperado, o outro tá pensando, cara. E isso muda totalmente a decisão que você vai fazer. Porque a crise não é só sobre o que você tem, mas é sobre como você reage. Tem gente que perde tudo, não porque não tinha saída, mas porque tomou decisão errada no desespero. Compra coisa que não precisava, gasta tudo de uma vez, entra em dívida, faz besteira e depois, paga o preço. Agora quem tem controle, mesmo com pouco, consegue se manter firme, consegue pensar antes de agir. Isso aqui vale mais que o dinheiro em muita situação. Porque dinheiro acaba, mas decisão errada pode piorar tudo. E não é fácil não, ninguém nasce com isso, mas é algo que você treina com o tempo. É você parar, respirar e não agir no impulso. É você não seguir uma multidão desesperada, velho. Os caras estão indo na multidão ali, os caras estão no caminho, você vai por outro caminho. É isso que você faz. Porque na crise, a maioria segue um padrão que sempre dá errado. E é por isso que essa habilidade aqui separa de quem se mantém de pé e de quem desmorona junto com o caos. E a próxima é o que vai decidir se você aguenta por mais tempo ou você quebra rápido. Agora a terceira habilidade, essa aqui é básica, mas muita gente ignora ela. É saber lidar com o dinheiro. E calma, não é ficar rico, não é investimento complicado, é o básico do básico. É você não viver no limite o tempo todo. Porque hoje em dia, vamos ser sinceros aqui, cai bem aqui. Muita gente vive assim, ganha e já gasta tudo logo. Às vezes, antes de ganhar o dinheiro, cartão estoura, conta chega. E você tem uma zero margem de erro, porque o dinheiro nem pisou e você já gastou. E enquanto tá tudo normal, até vai, mas quando dá problema, é essa galera que sente primeiro. Porque qualquer imprevisto na sua vida já vira um desespero. Perde o trabalho, diminui a renda, aí já não consegue pagar nada. Aí começa a bola de neve. Agora quem tem o mínimo de controle não precisa ser muito, mas já tem uma folga, consegue respirar, consegue pensar, consegue tomar uma decisão sem estar pressionado de estar devendo. E isso muda tudo. Porque pensa comigo aqui, não é nem sobre ter muito dinheiro, é sobre não depender do próximo mês para sobreviver. E você ter um mínimo de organização já muda tudo. Saber o que entra, o que sai, não gastar por impulso toda hora, coisa simples. Mas o que quase ninguém faz, é aí que a crise vem. Quem estava desorganizado entra em pânico. E quem não tinha o mínimo de controle e já sai na frente de muita gente porque não está desesperado. Isso aqui conecta muito com a próxima habilidade que eu vou falar neste instante para você. Porque não adianta só cuidar do dinheiro se você não souber fazer nada útil com as próprias mãos com ele. Essa aqui pouca gente fala, mas é absurda. Saber fazer algo útil. E quando eu falo útil, é útil de verdade. É algo que alguém precise, principalmente quando a coisa aperta. Porque enquanto tá tudo normal, a galera gasta dinheiro com qualquer coisa. Mas quando entra em uma crise, ninguém quer saber de luxo. As pessoas cortam tudo, menos o que é necessário. E aí que entra isso aqui. Se você saber fazer o que resolve o problema, você sempre vai ter valor. Porque pode ser qualquer coisa. Consertar algo, cozinhar, cortar cabelo, você saber plantar, você saber colher, mexer com ferramenta. Não precisa ser nada absurdo, só precisa ser útil. Porque pensa comigo, se o dinheiro começa a faltar, as pessoas param de gastar com besteira. Mas mesmo assim elas continuam pagando pelo que elas precisam daquilo. E quem sabe fazer sempre arruma um jeito, mesmo em uma situação ruim. Agora quem não sabe fazer nada, fica dependendo dos outros para fazer alguma coisa. E isso numa crise é extremamente perigoso. Porque você perde a autonomia, você não resolve, você espera. E esperar na maioria das vezes não resolve nada. Então quanto mais útil você for, mais chance você tem de se virar. Mesmo quando tudo complica. E isso aqui não tem nada a ver com o diploma, tem a ver com habilidade prática. Coisa que você consegue aplicar na hora. E a próxima habilidade é o que decide se você consegue se adaptar ou você fica preso enquanto tudo muda ao seu derredor. Agora, essa aqui é o que separa quem se vira de quem trava no caminho. É basicamente você saber se adaptar. Porque crise muda tudo. O que funcionava ontem pode simplesmente parar de funcionar amanhã. E aí que muita gente se perde.
Porque fica presa no sempre foi assim, sempre deu certo, sempre fiz desse jeito. Só que crise não respeita isso. Ela muda as regras do jogo. E quem não muda junto fica para trás. Pensa na greve de 2018. Teve gente que ficou esperando normalizar. Já volta. E não voltava, infelizmente. Enquanto isso, outros já estavam se virando, dando um jeito, procurando uma alternativa. E isso que faz diferença. Não é quem sabe tudo, é quem consegue se adaptar rápido. Porque numa crise, o tempo é curto. Se você demorar para reagir, você perde oportunidade, perde recurso, complica. Agora, quem entende rápido o que está acontecendo, muda o comportamento e sempre acha uma saída, mesmo que não seja perfeito, que já é melhor que ficar parado. Isso aqui vale para todo tipo, trabalho, dinheiro, vida. Quem se adapta, continua andando. Quem não se adapta, fica preso. E a próxima habilidade é o que vai te dar tempo, quando todo mundo estiver maluco à sua volta. Agora, essa aqui é simples, mas vale muito, que é ter uma reserva. E não precisa ser milionário, ter milhões na conta, enfim. Não tem nada de absurdo, é o mínimo. Um dinheiro guardado, uma comida ali talvez estocada, qualquer coisa que te dê um pouco de tempo. Porque no fim, é isso que a reserva faz. Ela compra tempo. Tempo para pensar, tempo para decidir, tempo para não fazer besteira. Porque quando não tem nada guardado, qualquer problema vira um desespero gigantesco e perde o controle rápido. Talvez você tome uma decisão errada, se joga em qualquer coisa para tentar resolver. Agora, quem tem o mínimo, mesmo que seja pouco, já consegue respirar. E isso muda completamente o jogo. Porque numa crise, quem decide melhor sofre menos. E quem decide no desespero, quase sempre paga caro. E essa habilidade aqui é uma das mais ignoradas. Porque ninguém pensa no problema até o problema chegar à sua porta. E quando chega, meu irmão, já é tarde, viu? Agora vamos para a última habilidade. É aquela que vai definir se você assume o controle da situação ou você fica só reclamando aí mesmo. Essa aqui é a mais ignorada, talvez por você que está me assistindo, mas talvez a mais importante de todas, que é a responsabilidade. Eu não estou te ofendendo, viu? Só pixelando o que eu quero falar. Vamos lá. Porque assim, no final, não adianta culpar a crise, não adianta você ficar culpando, não adianta culpar o governo, não adianta culpar ninguém. Quando o problema chega, ela chega para todo mundo. Mas o impacto não é igual para todo mundo. Porque tem gente que se prepara e tem gente que só espera. E quem só espera quase sempre se dá mal. Porque vive como se nada fosse acontecer, como se sempre fosse estar tudo bem, e quando dá errado não sabe o que fazer. Agora, quem assume responsabilidade, mesmo sem ter tudo, mesmo começando do zero, começa a se preparar. Vai aprendendo, vai ajustando, vai se organizando, e quando a crise chega, não pega totalmente desprevenida aquela pessoa. E isso muda tudo, porque não é sobre prever o futuro, é sobre estar minimamente pronto para quando ele mudar. E agora eu te pergunto, dessas 7 habilidades que eu citei aqui agora, quantas você realmente tem hoje, agora, nesse momento que está me assistindo? E não precisa responder para mim, eu não quero que você responda para mim. Responde por você, cara. Porque quando a próxima crise chegar, não vai ter aviso, não vai ter tempo. Ou talvez você até se preparou agora, depois desse vídeo. Ou talvez você aprendeu com isso e vai querer melhorar. Enfim, eu quero que você comente aqui o que você acha de si mesmo. Cara, como está a sua vida? Como você acha que um dia vai conseguir sobreviver? Porque a crise vai chegar, ela pode chegar. Comenta aí, como você sobreviver na próxima crise.